E já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando de uma temática muito interessante que interessa para todos, principalmente para os homens. Saúde do homem, câncer de próstata. Hoje recebendo carinhosamente o Dr. Ubirajara Ferreira, médico urologista, professor titular de urologia da Unicamp e diretor da clínica Uro Homens. Eu já fui lá, já visitei essa clínica, fizemos uma matéria, quero mandar um abraço aí. Tem o doutor Maurício, o doutor Wagner, o doutor Rafael, um grande abraço a essa equipe maravilhosa, que Deus abençoe, né? E o doutor Ubirajara, aí é o diretor-geral aí da clínica. Nossa, que maravilha. Doutor, a gente viu no bloco anterior, assim, a gente viu que o homem realmente, ele demora mais a cuidar da sua saúde, ele só vai procurar recurso quando realmente está muito complicado, está passando um momento muito difícil, enfim, geralmente é a mulher, é a esposa, é a namorada que marca a consulta. E quando a gente fala assim do próstata, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre próstata. O que é a próstata? Qual é a função da próstata? Para a gente ver assim que tipo de doença que ela pode ter, doutor. Frei, a próstata é um órgão que pesa 25 gramas, portanto é um órgão muito pequeno, que fica logo abaixo da bexiga e ela envolve o canal da urina. E com o crescimento, a partir de 40, 50 anos, havendo esse crescimento... Aí, doutor, temos a imagem. Isso, temos a imagem aí mostrando que ela envolve o canal. É aquela ao redor do círculo, né, doutor? Isso, no círculo, tá, em uma cor rósea, ela cresce e começa a comprimir o canal da urina. E os sintomas, então, são devidos a essa compressão pelo crescimento. A gente não tem base pelo sintoma urinário se o problema é benigno ou maligno. Então, nós temos que fazer exames periódicos, um deles é o toque retal. Por que o toque retal? Porque na parte posterior da glândula, nós conseguimos sentir, através do reto, se existe algum endurecimento, alguma irregularidade que denota a chance de ser câncer. Ela é gelatinosa? O que ela é? A consistência é meio gelatinosa? É meio borrachosa, parece uma borracha. Só que quando existe algum problema, algum tumor, nós sentimos uma irregularidade na superfície, algum endurecimento. E esse ponto é suspeito, aí há a necessidade da biópsia. Esta é uma dica para saber se tem câncer, a outra é o PSA, que é uma proteína que nós temos na circulação, que aumenta quando existe a chance de câncer. Quanto maior o PSA, maior a chance de câncer. Agora, doutora, então são dois exames, o PSA e o exame de toque. Não dá para... Só um não é necessário, doutor? Todos os homens sonham que o PSA seja o único exame, mas ainda não. Nós temos o toque como imprescindível, porque quando existe alteração no toque, até as doenças são mais graves. Então é importante nós fazermos o toque e ver se existe alguma suspeita nesse exame. Então, o ideal é ser feito o exame PSA, que é essa proteína que circula na enzima, a proteína que circula na circulação do homem, mais o toque. Os dois são informação importante. Agora, doutor, nesse exame de toque, vai detectar se está um pouco endurecida. Constatando um leve endurecimento, já é câncer de próstata ou pode ser existe prostatite, por exemplo? Boa pergunta, Frei. Existe a prostatite, que é uma doença inflamatória. A doença inflamatória, ela dá muito mais sintoma do que a doença benigna ou maligna, por incrível que pareça, porque como é agudo o processo, muitas vezes o indivíduo tem dificuldade muito grande de urinar, ardor para urinar, febre alta às vezes. Então isso já denota que é uma doença aguda e é um processo inflamatório. Tirando essa parte do processo inflamatório, restam as doenças benignas e malignas. Nós chamamos de adenoma da próstata, o crescimento que ocorre com a idade. Ou câncer prostático, que é esse, que é uma questão, já uma doença maligna. Eu vou pedir para a diretora colocar a foto de novo, que a minha pergunta tem relação à foto. Doutor, lá na próstata, que a gente sabe onde é que é, tem dois canais. A gente está vendo assim, a uretra, né, que é onde é bexiga, né, urina. E tem aquele outro canalzinho lá. Explica essa diferença, doutor. Aquele canal que é mais vertical, aquele é a uretra. Então a urina vem da bexiga, passa por aquele canal que é mais vertical, que corta verticalmente a próstata e o indivíduo urina, passa a urina para lá. O outro que é inclinado é da onde vem o sêmen. O sêmen... Produzido... Isso, dá para ver, os telespectadores devem conseguir ver. Existe o testículo, depois sobe um canal do testículo, o senhor está vendo, Frei? Sim, claro. Ele dá a volta por trás daquele outro canal, que é o ureter, que traz a urina da bexiga, do rim para a bexiga.
ele dá a volta por trás e desemboca na próstata. Então, é por isso que o homem, pelo mesmo canal, ele expele o sêmen, quando ele ejacula, e expele a urina. Agora, doutor, por que se é do testículo, o que faz a próstata lá no meio? Que função que ela tem? Se o sêmen vem do testículo, por que tem que passar por lá? O que ela faz lá? A próstata produz cerca de 40% a 50% do líquido prostático. Então, é o que vai conduzir o espermatozoide? É, que vai lubrificar o canal da urina e vai conduzir o espermatozoide. Porque o espermatozoide é produzido no testículo. Então, quando sobem os espermatozoides por esse canal que eu disse, chama-se deferente, esse canal que sai do testículo e vai até a próstata, o líquido é muito escasso. Aí ele ganha mais quantidade quando ele passa pela próstata. Aí sai um líquido mais... por isso que o esperma é bem aquoso, por conta da quantidade de líquido que é produzido na próstata. Doutor, assim, então a gente já viu que pode ser uma prostatite, pode ser um câncer ali, pode aparecer um câncer. E por que existe, doutor, tanto tabu, né? PSA, o homem já não faz muito exame, mas tá, o PSA, vai fazer o PSA, dá um resultado. E o exame de toque, por que existe tanta resistência? É preconceito, é tabu, é piadinhas, é isso e aquilo. Mas isso, doutor, esse preconceito, esse tabu, essas piadinhas, podem matar. Podem matar. O homem tem que se conscientizar que isso pode matar se caso ele não fizer. É isso, doutor? Sem dúvida, Frei. Eu acho que tudo o que o senhor falou resume. É um pouco de preconceito, um pouco de machismo, mito, tabu, é a piadinha do colega, né? Mas nós sabemos que esse exame é imprescindível, é muito importante. E ele deve ser feito periodicamente. Até tempos atrás, a gente tinha como noção que todo ano era necessário fazer exame de toque. Hoje, em alguns homens, pode ser intercalado a cada 2, 3 anos. A partir de que idade, doutor? A partir de 40, 45 anos. Por que essa diferença? Porque se o paciente, se o homem for, por exemplo, ele não for da raça negra, se ele tiver algum parente na família que tenha tido o histórico familiar também conta. Um parente relativo com próximo, né, o pai, tio. E dependendo também da onde ele mora, por exemplo, existem a raça, como eu falei, o negro, o asiático tem pouco câncer de próstata. Já o brasileiro, o americano, tem mais câncer de próstata. Então, dependendo da raça, onde ele mora, o que ele come... Por que o senhor citou cor negra, doutor? Porque o negro tem mais câncer de próstata. É? Tem. Talvez uma questão genética, mas o negro tem muito mais do que o asiático. A coisa, assim, é de 5 para 1. Doutor, existe... Por exemplo, aliás, acho que tem um povo pergunta, né, o diretor, sobre os sintomas, é isso? Vamos aí colocar para o respeito a quem fez essa pergunta lá fora. Vamos lá. Meu nome é José Américo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens? E qual a chance de cura? Então, aí, doutor, é mais comum nos homens, claro. O mais comum no câncer, é o câncer mais comum nos homens, doutor? Ou existe outro, pulmão, coração, etc.? Sr. José Américo, se nós tirarmos os cânceres de pele, ele é o mais comum. Câncer de órgão, a próstata é mais comum. Varia um pouco de regiões para regiões, mas se nós passarmos fazermos uma abrangência no mundo, ele é o mais comum. No Brasil, ele é o mais comum, é o que mais incide, ele não é o que mais mata. Para você ter uma ideia, existe mais câncer de próstata relativamente do que câncer de mama. O homem, câncer de próstata, a mulher, câncer de mama, é mais comum câncer de próstata. E fala-se muito menos do câncer de próstata, até por conta de que o homem não se cuida muito, isso não dá muita visibilidade, mas é muito mais comum. Doutor, o mês passado foi o Outubro Rosa, e eu fiz um programa aqui sobre câncer de mama. E o doutor, eu acho que é o doutor Renato, né, diretor, que veio aqui, ele falava assim também, depois do câncer de pele é o câncer de mama, né? E o senhor está falando assim, depois do câncer de pele é o câncer de próstata, ou seja, a pele continua disparada ao primeiro lugar. Né? Sim, sim, os cânceres de pele são os mais comuns na raça, na espécie humana. Existe algum tipo de alimento, doutor, assim, que pode contribuir, colaborar, desencadear, assim, aparecimento de um câncer de próstata? Né? É interessante sua pergunta, Frei, porque nós sabemos que existem regiões na Itália que o índice de câncer é muito baixo, porque eles se alimentam muito de molho de tomate.
O molho de tomate tem alguma defesa. Licopeno. Licopeno. Isso, Olha só. licopeno. O senhor sabe, né? Já aprendi com o doutor aqui, já aprendi. Licopeno é essa substância que, queira ou não queira, vai protegendo, doutor, é isso? Tem uma certa função de proteção. E os indivíduos que ingerem muito carne gordurosa, por exemplo, no sul do Brasil, a chance de câncer é maior do que no Nordeste, por exemplo. Se ingerem muita carne gordurosa. Aquele famoso churrasco, tipo assim, mal passado, doutor, é isso aqui? Isso, aquele bem gorduroso, que é bem gostoso, aquele tem mais tem risco. o perigo, né? Vamos a mais uma pergunta? O povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vida e Saúde. Olá, meu nome é Jason. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais os sintomas do câncer de próstata? Obrigado, Jason. Nome forte o teu, né? Jason, assim, daí, doutor, como é que eu sei que eu estou tendo problema na minha próstata, doutor? Ou seja, eu vou desmaiar, vai doer o abdômen, não vou ter mais capacidade de urinar? Como é que eu sei? Que sinais que a próstata está me dando que eu tenho que... Opa, sinal alerta. Jason, infelizmente ela não dá nenhum alerta. É por isso que nós sempre falamos que não espere alerta, porque quando ela der sintomas, e nós já fizemos esse estudo na Unicamp, se nós esperarmos sintomas que são sangramento, ardor muito forte, dificuldade muito grande de urinar, dores ósseas, esse paciente já tem 40% das vezes uma doença incurável. Então, não espere sintomas. Os sintomas são basicamente de aumento prostático. Mas essa ideia de falar, eu não sinto nada, não vou ao médico, ela não serve para câncer de próstata. Assim como não serve, por exemplo, para diabetes. Eu não vou dosar minha glicose no sangue porque eu não sinto nada. Muitas vezes o homem vai ser descoberto um diabetes quando ele tiver um coma diabético, por exemplo. Ele vai cair duro, vai ver que ele está diabético, com 500 de glicemia, sendo que o normal é 100. Então, esperar, hipertensão é outra coisa. Muitos homens acabam sabendo que são hipertensos quando tem um acidente vascular cerebral. Tem um derrame e ele descobre que é hipertenso, porque às vezes não dá sintoma. Então, esperar sintoma para algumas doenças pode ser fatídico. Então, ela é silenciosa, doutor. Ela vai silenciosa. aos pouquinhos, silenciosa. Mas, assim, a pessoa tem dificuldade de urinar, já é mas pode ser pode ser uma outra disfunção, pode esconder alguma coisa, doutor? A gente não tem como diferenciar essa dificuldade, porque o homem, passados os 45, 50 anos, ele vai ter uma dificuldade para urinar. Todo homem normal começa a ter. Às vezes é uma modificação. Ele acorda para urinar, de manhã ele começa a gotejar, depois melhora, ele vai muitas vezes ao banheiro. É comum o paciente falar assim, olha, doutor, eu chego em casa, ponho a chave na porta, me dá vontade de urinar, eu tenho que sair correndo. Chama-se urgência miccional. Então, existem vários sintomas, mas esses sintomas nós não conseguimos diferenciar o tumor benigno, que é o crescimento natural com a idade, do tumor maligno. Então, pelos sintomas, a gente não consegue diferenciar. Então, esperar que, eu não sinto nada, pode ser que você fique com poucos sintomas, ou quase assintomático até os 55, 60, mas quando você for ao médico, a gente acha um câncer. Ô, doutor Birajara, o homem já definiu a prole, né? Já definiu, já sabe a quantidade de filhos que tem, etc., e já definiu, né? Ou seja, pode se tirar ou não? Existem alguns até autores profissionais que já estão preconizando a retirada da próstata de maneira profilática, que nós chamamos. Né? Tirar, já que vai ter câncer, tira. Nós não preconizamos isso, porque a retirada não é tão simples e causa problemas. O indivíduo pode ficar, eventualmente, com dificuldade de ereção. A questão da incontinência é muito rara, mas para que você vai arriscar, sendo que não há necessidade? O que a gente preconiza realmente é ver se tem câncer. E ainda mais, existem muitos cânceres que são bem iniciais, são mínimos, e que nós podemos acompanhar. Às vezes nem tratar, só acompanha. Olha que interessante, gente. Quantas informações a gente tem assim. Agora, o doutor, então o ideal, a partir dos 45 anos, tem que fazer. Se pede o exame de PSA. O que o PSA vai indicar, doutor? Nós sabemos, há anos atrás existia um número mágico, PSA igual a 4. Uma referência? Uma referência. Acima de 4 era problema, abaixo de 4 não era. Isso já acabou. Nós sabemos hoje que existem níveis de PSA de acordo com a idade. Por exemplo, um homem de 48 anos, se ele tiver um PSA de 1,5, já é problemático.
Porque nessa faixa etária, o melhor é ser até 0,7 de PSA. Então, esse nível 4 já não é mais verdade, porque depende da idade, depende do tamanho da próstata, tem outros fatores. Olha que interessante, gente. Eu vou ter que chamar um intervalo na sequência, a gente volta a falar sobre isso, porque está muito esclarecedor e a gente precisa receber essas informações valiosíssimas de um grande profissional que aqui está carinhosamente respondendo todas as perguntas. Mais um intervalo, a gente volta já com o seu programa Vida e Saúde, que é seu, e por ser seu, ele volta já.